agradecer a todos os inscritos. Nós temos também recebido muitas mensagens, então eu tenho que ser só grato a todos vocês e peço que continue compartilhando, continue curtindo o nosso canal, tá? Sem mais delongas, eu quero falar sobre Maria Farrapo, tá? A Maria Farrapo tem uma ligação, uma semelhança com a Maria Mulambo, né? Tanto é que elas recebem as suas oferendas em locais bastante parecidos, né? Uma vez eu falei sobre um Exu aqui, aí a pessoa falou assim: conta a história dela, quer dizer, desse Exu, quando ele era um ser humano, quando ele vivia aqui. Eu não gosto muito de contar essas histórias, tipo uma história especial desse Exu ou daquela pombogira, tá? Porque veja bem, quando esse Egum, né, esse espírito é chamado, capturado pelos reis, né, das falanges, quando eles são treinados, né, a vida que eles tinham, entendeu? Apesar que existe digamos, uma certa ligação da forma que eles viveram, é claro que vai influenciar o espírito após ele ser recrutado e tudo mais, mas não é o ponto forte. Então, se a gente ficar falando aqui da vida do Exu, quando ele viveu aqui entre nós, não é um ponto muito importante assim de se dizer, porque são parcelas de algumas coisas, né, que vão influenciar essa entidade, né? Então eu não costumo contar, mas porque cada Exu, mesmo sendo da mesma falange, tem as suas histórias diferentes, tem as suas histórias particulares, né? Então Maria Farrapo, reza a lenda que Maria Farrapo, então, ela viveu no Brasil colônia, certo? E ela foi abusada sexualmente, né? Era de se esperar. E quando chegou uma certa idade da vida de Maria Farrapo, então ela passa a ser tratada de uma forma diferente, né? Então ela passou a ser abandonada. Ela não era mais aquela escrava, né, tão atraente assim aos olhos dos escravagistas. Então ela vira uma mucama, né? E quando ela vira uma mucama, as roupas dela, né, todas desgastadas, né, todas surradas, né, pela escravidão, pelo tempo, pela forma, né, que ela foi submetida, e que na verdade ela apanhava bastante, ela levava muitas chibatadas, né, nas suas costas, era abusada sexualmente. Então Maria Farrapo não teve uma vida muito fácil, né? Então ela passou a conhecer as bruxas africanas. Então ela começou a entender muito. Então a Maria Farrapo, ela tem um conhecimento, um entendimento muito grande das magias africanas, porque ela conhece as bruxas africanas, ela se aprimora nisso aí, e com o tempo também ela conhece a feitiçaria indígena. Então ela faz essa ligação então da bruxaria africana com a bruxaria indígena, e ela se torna, né, uma arma, né, bastante poderosa, né, como ser humano, uma feiticeira muito, muito forte, que sabia também manipular ervas. E ela então começa a matar os seus senhores escravagistas, né? Então ela começou a envenenar os senhores escravagistas. Então ela fez a sua vingança, né? Ou seja, porque ela foi uma mulher que não conseguiu ser livre da escravidão. Então o que ela fez? Ela decidiu matar então os seus senhores e a família, né, que a escravizou. Então ela começa a fazer porções para matar, ela começa a envenenar, entendeu? Então ela se tornou um ser humano muito vingativo, muito carregado de ódio. Então ela matou, né, todas as pessoas que a maltrataram. E aí quando ela acaba a sua vingança, então ela vai procurar os cabarés da vida
para poder morar em busca de apoio. Então, veja bem que ela, de primeira mão, não foi então uma mulher que foi ligada sempre aos cabarés. Então, quando ela termina a sua vingança, como não tinha lugar para ir, ela vai morar nos cabarés da vida. Então, porque às vezes as pessoas falam assim, toda pombogira já foi puta, né? E não sei o que, gente, tem pombogira que quando em vida não foram putas, foram mulheres à frente do seu tempo, foram mulheres sábias, foram mulheres que escandalizaram a época porque elas não aceitavam a subjugação, né? ou o peso do machismo, né? Do homem em cima dela. Então foram mulheres que não se sentiam inferiores aos homens, elas sentiram sim, tipo, a igualdade mesmo com os homens. Então Maria Farrapo, ela tomou essa decisão de não ficar por baixo, se tornou vingativa, né? E hoje ela está muito ligada com essa questão de vingança para as mulheres aí que foram abusadas sexualmente. A Maria Farrapo é muito solicitada nesses trabalhos de vingança contra as pessoas que abusam sexualmente das mulheres ou que cometem algum tipo de abuso sexual, de pessoas que oprimem, né, ou que usam de violência com as pessoas. Então ela é muito evocada para essa questão e também para conduzir ou trazer sabedoria africana e trazer sabedoria indígena para aquelas pessoas que são médios dela. Então, com o tempo, ela vai começar a ensinar para o seu médio as bruxarias africanas, as bruxarias indígenas, porque ela tem um conhecimento vasto em relação a isso. Então, quando o adepto é um discípulo que realmente tem uma conexão muito forte com a Maria Farrapo, ele vai ter um entendimento muito grande da bruxaria da bruxaria africana, da bruxaria indígena. Ela por si só vai ensinar muitos feitiços que está envolvido ervas, né, venenos, então muito cuidado com essa questão. Então ela conhece as misturas das ervas para dar um efeito de veneno, entendeu? Para poder matar. Então assim, é uma pombogira que passou por uma transformação, tá? Igual eu falo para vocês, ela teve uma vida antes e após ela morrer, então que ela vira a Maria Farrapo, né? E então ela se transforma. Então hoje é um espírito vingativo, sim, mas nessa questão de abuso sexual, de violência sexual, de maridos que vivem oprimindo as suas esposas. Então Maria Farrapo, ela não gosta de nenhuma violência em relação às mulheres, né? Ela é totalmente irada com qualquer tipo de abuso sexual, de violência contra a mulher, ou de opressão, né? ou tons de ameaças, né? Então ela não aceita, ela não admite de forma alguma. Maria Farrapo, ela aceita as suas oferendas, né, nas encruzilhadas de todos os reinos, né, seja na encruzilhada de cidade, né, de centros urbanos, seja nas encruzilhadas das calungas. Então ela está ligada com as encruzilhadas da vida de todas as formas. Então ela recebe as suas oferendas nessa encruzilhada de todos os reinos. Então Maria Farrapo é esse espírito que ganhou esse nome de Farrapo porque ela foi usada, né, abusada até a sua meia-idade. Aí depois ela foi abandonada, né? Virou uma mucama, ela não ganhava roupas novas e ela andava só maltrapilha, né? Porque a palavra mulambenta, gente, que as pessoas usam, ou mulambo, não é a questão de sempre andar suja ou de rasgada, não. Ser mulambo, igual Maria Mulambo, igual Maria Farrapo também, está ligado ao sofrimento, né? Hoje a gente pode falar assim, fulano é mulambento, né? Uma pessoa suja, que não toma banho, que fica repetindo as roupas e tudo mais. Mas quando se trata dessas entidades, de Maria Mulambo, de Maria Farrapo, está ligado ao sofrimento e ausência de roupas. Não é porque elas não queriam roupas novas, não é porque elas queriam andarem bem vestidas, não. É porque
como elas eram escravas, elas eram obrigadas a ficar vestindo a mesma roupa até rasgar. Então Maria Farrapo, ela andava com os seus trapos, né, com suas roupas rasgadas, maltrapilhas, não é porque ela queria, mas porque ela era submetida à escravidão, a chibatadas, apanhava muito. Então por isso que quando a gente fala de farrapo, estamos referindo a sofrimento. Quando a gente fala de mulambo, estamos nos referindo a uma mulher que sofreu, que foi escrava na colônia, na colonização do Brasil por Portugal. Foram mulheres que viveram aqui nessa época, que tiveram uma vida muito sofrida e que estão ligadas a essa questão. Então são espíritos bem fortes, são espíritos bem, como eu poderia dizer, pesados, né? Maria Mulamba é um espírito muito, como eu poderia dizer, muito à flor da pele, assim como Maria Farrapo, né? Elas são entidades intensas, né? Porque elas estão ligadas com esse fator de ter apanhado, de ter sido abusada sexualmente, de viver sob ameaças, né? Ou seja, todo tipo de sofrimento. Então, são espíritos que têm essas características. São espíritos bem diferentes de outras pombogeiras. Por exemplo, Maria Mulamba, ela não é igual à Dama da Noite. Ela é diferente, igual tipo Rosa Caveira. Elas têm uma identidade, um jeito totalmente diferente. São entidades que muitas das vezes são chamadas de entidades pesadas, porque elas trazem essa energia de não aceitar a violência sexual, de não aceitar a opressão. Então elas são lutadoras, são batalhadoras, né? Elas se colocam à frente das situações de opressão, né? Então é isso que eu tenho para falar sobre Maria Farrapo. É uma entidade que eu admiro bastante. Eu já conheci alguns médios que a têm, só que o médium que a recebe não tem nenhuma noção, pelo menos essa pessoa que eu conheci, não tem nenhuma noção do que é Maria Farrapo, do que ela é, porque muitas das vezes as pessoas, quando incorporam Maria Farrapo, as pessoas elas se vestem umas roupas sujas, pelo menos as que eu conheço, colocam umas roupas sujas, umas roupas estranhas, né? Porque é Maria Farrapo e tal. Não, gente, a questão de ser farrapo é porque ela sofreu assim. Então hoje, você como médium, você não precisa colocar uma roupa toda suja, toda rasgada aí na sua pombogira, porque é Maria Farrapo. Não, gente. Maria Farrapo é uma coisa que tipo, a gente lembra, né? Que ela sofreu. Então o farrapo significa que ela foi uma mulher que sofreu abusos sexuais, levava chibatadas, né? E sofreu bastante. Então se fosse no seu lugar, você não ia querer ser tratado hoje da mesma forma. Então dá para Maria Farrapo as suas melhores roupas, né? Então dá uma roupa bem linda para ela, porque foi uma fase que ela viveu, né? Foi uma parte de sofrimento que ela viveu, entendeu? Então a gente tem que compreender que o nome Farrapo vai estar ligado sempre a Maria Farrapo, sim, mas você não precisa tratar ela como se ela fosse essa entidade que vestisse só roupa rasgada, roupa suja, tá? Porque ela se transformou. Hoje ela está em outro nível, né? É uma entidade super respeitada e tem que ser tratado como uma rainha, tem que ser tratado como ela merece hoje, bem vestida, bem elegante, entendeu? Porque isso foi passado, né? O farrapo é simplesmente, assim como o mulambo, é para a gente lembrar que Maria Farrapo, ela sofreu, né? Ela levava chibatada nas costas, sangrava, né? E quantas noites, né, mal dormidas, né? Quantas vezes trabalhando com as costas todas rasgadas, inflamadas, né? E muitas das vezes mesmo assim sendo abusada sexual. Então isso lembra do que ela viveu, mas que hoje ela está em outro patamar, hoje ela está em outra força, em outro nível. Maria Farrapo é muito boa nessa questão de vingança, para dar doenças venéreas, para dar impotência sexual também, né, aos homens que praticam abusos sexuais. Então ela é muito usada para isso, tá? Para levar o homem ao alcoolismo, para beber, né?
e começar a perder tudo, porque então ela é vingativa nessa questão. Então quando ela é usada, quando ela é enviada, desculpa, usada não, né, gente? Quando ela é enviada contra esses homens que cometem abusos, violências sexuais, então ela faz com que esse homem fique impotente sexual, entra no alcoolismo, vai para os vícios, tá bom? Ela faz com que esses homens conseguem ter doenças sexualmente transmissíveis, entendeu? Então é um ponto também que a pessoa tem que tomar cuidado para quem convive com esses homens. Então Maria Farrapos está ligada com tudo isso aí. Na entrevista que eu dei aí, algumas pessoas ficaram curiosas em questão por que eu não menciono os meus mestres, que eu tive 2 mestres de Quimbanda, né? E por que eu não comento, que eu não gosto de mencionar os nomes deles. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu só tenho uma coisa boa para lembrar do meu primeiro mestre, meu iniciado, apenas uma coisa boa, porque o restante das outras coisas para mim não foram atitude de pessoas dignas. O último mestre de Quimbanda que eu tive também, ele também fez umas 3 coisas por mim. Eu não posso tirar o mérito que o meu primeiro mestre fez algo por mim, que o meu segundo mestre fez algo por mim, mas a questão de caráter que eles possuem até hoje, entendeu? Não são caráteres de pessoas que eu gostaria de ter uma ligação e de mencionar os nomes deles, de fazer uma ligação com eles em relação a mim, tá? Porque eles foram pessoas que o último mesmo prejudicou a minha vida ao ponto que o primeiro terreiro, né, que eu abri, então ele conseguiu fazer com que alguns discípulos meus ficassem contra mim. Ele fez um alvoroço na minha vida muito grande e eu tive que fechar o terreiro por um tempo por causa de muitas coisas, inclusive ele que foi um dos maiores culpados para toda essa bagunça toda acontecerem. E às vezes as pessoas falam assim, você quando procura um sacerdote, procura quem iniciou, para ver se ele tem raiz. E se essas raízes, gente, realmente, que foram boas para me trazer até aqui, mas ao mesmo tempo não são raízes boas. Então eu não vou ficar falando aqui, dando ibope para as pessoas de mau caráter, pessoas machistas, prepotentes e arrogantes, entendeu? Eu não vou ficar dando ibope, tá? Helicóptero, gente. Entendeu? Então eu não vou ficar dando ênfase, entendeu? Porque a pessoa, mas se a pessoa mostrar que é um bom mestre, tem que falar o nome de quem iniciou e tal. Gente, quem faz a minha história sou eu. É eu que tenho que construir minha história, entendeu? Eu conheço tantas pessoas que são discípulas ou discípulos de grandes mestres que não vale nada. O mestre da pessoa foi bom, mas ela não vale nada. Então o que adianta eu dizer, pronunciar a minha raiz e eu não ter caráter, e eu for uma pessoa machista, homofóbica e tudo mais. Então, gente, é o seguinte, eu que tenho que construir minha história. Agora, se eu tivesse um mestre até hoje, porque eu sou assim, na minha concepção, que você tem que ter um mestre só, e esse mestre tem que ser para sua vida inteira. Eu sou totalmente contra você mudar de mestre, né? Mas assim, tem alguns casos que realmente você precisa mudar de mestre, mas seria bom que todos nós tivéssemos um mestre só e que esse mestre tivesse nossa vida até morrer, que fosse único em nossas vidas. Mas infelizmente o tempo mostra tantas coisas que a gente acaba então desistindo de certos mestres. Então eu tenho que me garantir, eu não tenho que viver à sombra de fulano de tal, não, entendeu? Eu tenho que viver na minha própria sombra. Então, essa questão, tem que mencionar a raiz para ver se ele é um bom mestre. Gente, os meus mestres, gente, contribuíram muito pouco para a minha formação, tá? Então, assim, bastante, muito pouco mesmo. Se eu falar para vocês do que eles me ensinaram, entendeu? Se eu dependesse de todos os ensinamentos, só dos ensinamentos deles, né?
não chegaria onde eu cheguei. Então eles contribuíram muito pouco para a minha vida. Então eu não vou dar ibope. Então as pessoas ficam, mas tem que mostrar e tem que falar o nome, tem que mostrar quem é, que não sei o que e tal. Não, eu não quero dar ibope para mestres que foram mau caráteres comigo, que pisaram na bola comigo, tá? Eu te agradeço aqui que teve um irmão meu, de Quimbanda, que se ofereceu para me ajudar, que eu não vou citar o nome dele aqui, né, porque é falta de ética. Ele se preocupou e se ofereceu para cuidar de mim como meu mestre e tudo mais. Aí eu disse para ele que não, né, porque eu admiro e eu te agradeço a preocupação desse mestre, que é um grande amigo meu, que é uma pessoa que eu admiro bastante, eu admiro como irmão, né, que eu tenho mesmo, que ele às vezes tem uma quimbanda diferente, né? A gente tem, as quimbandas sempre tem alguma coisa que são diferentes uma da outra, né? Mas eu respeito muito ele, então eu quero agradecer a esse mestre que ofereceu para cuidar de mim. Gosto muito de você, admiro, vejo seus vídeos também, uma pessoa admirável. Gosto muito mesmo, tenho o maior respeito, né, por você. Mas eu tomei uma decisão baseada no que o Zé Pilintra me falou, que o Zé Pilintra falou assim, olha, para de quebrar a cabeça e procurar outro mestre, faz o seguinte, eu vou ser o seu mestre, tá? Eu vou ser o seu mestre, e eu vou te ajudar, eu vou te conduzir. Então o meu mestre hoje, gente, o meu mestre é o Zé Pilintra, tá? É bom você ter um mestre, tipo um mestre humano que você pode abraçar, contar seus problemas, né? É bom, gente. E eu tentei, né, de tudo para permanecer com o meu primeiro mestre, que até me humilhei, entendeu? Porque eu queria ter só um mestre. Aí com o segundo mestre também eu tentei, não deu certo, entendeu? Então eu desisti. Eu acho que eu preciso ter paz. E essa paz que eu tenho, eu não quero mexer nessa paz que eu estou tendo. Eu não quero mexer nesse crescimento, nessa evolução que eu estou tendo, né? É como diz o ditado, a gente não mexe em time que está ganhando. Então, por isso que eu não menciono os nomes dos meus antigos mestres, né? Entendeu? E eu não vejo sentido nessa questão de eu ser obrigado, porque alguns mestres falam, ele tem que falar a raiz, tem que falar nome. Eu não sou obrigado a me dizer raiz de nada aqui não, entendeu? Eu sou responsável por mim. São os meus atos que devem coincidir comigo, entendeu? Agora, eu queria ter um mestre, não deu certo? Tranquilo, eu vou caminhar, do jeito que eu estou caminhando, estou muito bem assim, tá? Muito obrigado, estou muito bem assim, e assim que eu quero ficar, entendeu? E eu sempre falo para os meus discípulos da seguinte forma, eu quero ser para vocês o melhor mestre possível. Então, eu faço de tudo para ser o melhor mestre para os meus discípulos e minhas discípulas, entendeu? O que eles precisarem, eu estou sempre disposto a ajudar. Por quê? Porque era assim que eu queria ser tratado. Eu queria ter um mestre como eu sou para os meus discípulos. Como eu não encontrei, então eu me dedico aos meus discípulos e discípulas para ser o melhor possível para eles, tá bom? No demais, muito obrigado a todos. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar o seu like aí, não se esqueça de nos ajudar na campanha dos 1000 inscritos, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima.